Essa ação tem o potencial de se valorizar mais de 400%. E essa conta é muito simples, é só ela voltar para o topo que ela alcançou após o IPO. E eu acho que isso é possível. Ah, é o mais tangível, mais óbvio do mundo. Você vai entender isso até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou te falar exatamente o valor que eu acredito ser justo para ela no futuro se ela seguir algumas premissas, que eu vou te mostrar aqui também. E finalmente eu consegui uma reunião com o RI dessa empresa e por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque as minhas premissas na minha humilde concepção estão um pouco mais próximas da realidade, porque eles me tiraram várias e várias dúvidas. Mas antes de começar o vídeo, por favor, já curte o vídeo. E se você quer conhecer novas empresas, se você quer conhecer cases de empresas olhando da forma fundamentalista, entendendo o negócio, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte o vídeo novamente. E vamos começar de uma vez por todas. Primeiro passo que eu gostaria de dar é falar qual que é a empresa. A empresa é a ClearSales, que está com uma queda de acumulada já 77%. Ela chegou a alcançar aí R$ 29,69 e ela está cotando agora R$ 6,41. O que aconteceu nesse meio tempo? Aconteceu muito saque. Ou seja, os fundos, que eram sócios da ClearSales, tomaram muito saque. Por exemplo, a Esquadra zerou a ClearSale, ela tinha uma posição relevante, a ClearSale zerou. A Esquadra é um player que está tomando muito saque. E a ClearSale não é a primeira empresa que a Esquadra zera, ela também zerou o Espaço Laser, que agora está voltando de forma muito voraz, porque também estava extremamente descontada e eu cheguei a comprar ela até muito barata, a Espaço Laser. Mas beleza, o que a ClearSales faz? A ClearSales trabalha principalmente com segurança cibernética. Ela trabalha em dois grandes segmentos, que é o onboarding e o e-commerce. Vamos começar pelo e-commerce. O que o e-commerce ela faz? Ela faz basicamente as aprovações. Se você vai comprar algo no Mercado Livre ou no Magazine Luiza, entre outros clientes que ela possui no Brasil, você vai ser aprovado pela ClearSales. Se a ClearSales não for com a sua cara, ela não vai aprovar sua compra, não. Vai falar assim, ah, é fraude. Como que ela vai com a cara ou não vai com a cara? Ela usa uma grande base de dados para identificar se você é o dono do seu cartão e se você está tomando uma ação consciente, se você não foi roubado ou coisa parecida. E aí ela tem a maior taxa de aprovação do Brasil e uma das melhores do mundo. Ela é realmente uma empresa muito diferenciada. E o outro produto que ela tem, que começou até recentemente, já está crescendo bastante, é o onboarding. O que é o onboarding? Basicamente, você vai abrir uma conta no Banco Inter, Nubank, Itaú. Você vai ter que fazer vários processos. Você já deve ter aberto alguma conta digital, você teve que tirar fotinha, fazer com a cara assim, fazer com a cara assim, às vezes colocar a língua para fora e fazer os dedinhos assim, para provar que você é você mesmo. Quem que faz a validação disso? A ClearSales. E cada vez ela está expandindo mais o seu portfólio de produtos para conseguir atender ainda melhor os seus clientes. E dessa forma, ela faturou em 2021 457 milhões. E obviamente também tem o e-commerce internacional. O e-commerce internacional ainda dá prejuízo, ou seja, teoricamente é uma área que vai tender a crescer um pouco mais rápido e lembrando que é receita em dólar. Então o prejuízo, eu já vou acrescentar isso aqui para você entender. Em 2022, provavelmente o prejuízo do e-commerce internacional vai diminuir porque o dólar diminuiu, mas provavelmente a receita também tende a diminuir porque o dólar diminuiu. Então a gente tem que acompanhar essa parte um pouco mais próximo para saber se eles vão conseguir realmente vencer aí, principalmente nos Estados Unidos, que é um dos principais mercados que eles estão tentando penetrar. Beleza, você entendeu o que a ClearSales faz. Agora vamos entender um pouco mais o que a gente pode esperar do futuro da ClearSales e qual que é o grande business, qual que é a proposta dela, porque hoje ela não dá lucro, exatamente. Ela deu um prejuízo em 2021 de 74 milhões, ela queimou 52 milhões de caixa, mas ela tem um caixa aí que ela fez no IPO de 641 milhões. Lembrando, a Selic está 10%, ou seja, só o caixa vai render 64 milhões, dependendo da velocidade que ela vai gastar, mas a gente pode especular que vai ser 50 milhões aí de geração de caixa só de juros sobre capital próprio, beleza? Então isso já vai dar uma segurada na queima de caixa, porque possivelmente, se o caixa render nessa magnitude, a gente deve imaginar um prejuízo bem menor em 2022. Mas temos aquisições que não caiu em 2021. Isso é uma coisa que o mercado provavelmente não está olhando e possivelmente depois que sair o resultado do primeiro trimestre ela pode sofrer bastante. Eu vou te explicar também o porquê disso. Mas vamos continuar aqui. Primeiro vamos olhar um pouco o mercado dela. O que está acontecendo com o e-commerce? Em janeiro o e-commerce registrou uma alta de 20%. Exatamente, isso é uma notícia até muito boa que eu não sabia, eu pensava que era o contrário. E em fevereiro, 2022, mas fevereiro de 2022, o mercado teve uma queda de 14%, mas foi 14% sobre janeiro de 2022. Só que ano passado, em 2021, essa queda foi 16%, ou seja, ela conservou a alta,
Isso aqui é o acesso mensal do site, mas normalmente o acesso corresponde bem próximo aí ao percentual de venda. Então a gente deve imaginar que se em janeiro teve um crescimento de 20%, porque eu não achei o dado de fevereiro, só para ficar bem claro. Aqui em fevereiro a gente deve imaginar que teve um crescimento talvez de 22%, tá bom? E qual que é o grande ponto? A ClearSales, ela recebe por negociação, ou seja, ela recebe um valor por cada conta que ela aprova. E também tem um FII aí de desempenho se ela consegue ter uma aprovação muito alta e pouco chargeback, ela ganha um bônus. E aí nesse ano 2021 ela não ganhou esse bônus. E aqui você pode ver o ajustado que eles colocaram, que ela deixou de receber 14 milhões. Ah, nem é tanto. É muito sim, porque esse 14 milhões ia ser de receita que é diretamente para o bottom line. O que significa isso? Ia diretamente para o lucro. Você ia basicamente pagar imposto sobre esses 14 milhões diretamente para o lucro, porque não tem custo associado. Ela já entregou o produto aqui. Esse 14 milhões só seria mais. Por que isso aconteceu? Porque basicamente ela cresceu muito, ela não conseguiu aumentar a sua estrutura para isso e também o nível de ataques cibernéticos e tentativas de fraude multiplicou por 4 vezes. Logo, aumentou muito, eles perderam lá o FII que eles têm lá, que eles têm que entregar uma qualidade X para conseguir ter um desempenho superior e ganhar esse bônus de 14 milhões. Eles entregaram abaixo, eles não ganharam esse bônus, eles tiveram meio que diminuir a receita. Logo, eles deram esse desconto e por isso que a receita não foi esse valor que eles colocaram aqui de 472 e sim foi de 457. Ou seja, talvez em 2021 eles possam ganhar esse FII e já vai ser sobre um valor muito alto. Então esse é um dos pontos que é muito importante você prestar atenção. Outro ponto relevante, aqui você pode perceber que o cliente do e-commerce de 2020 para 2021 subiu 25%. E o que tem isso a ver, Flávio? Porque pensa, eles cresceram 25% aqui, o e-commerce em venda registrou 20% aqui, vamos colocar que eles vão ter 20% a mais de venda em comparação ao ano passado no trimestre, para a gente não ficar olhando mês a mês. No trimestre, vamos supor que fechou com 20% de alta. Ou seja, eles cresceram, porque basicamente no passado eles eram bem menor. Beleza? Você está conseguindo acompanhar? Então, teoricamente, eles vão ter um crescimento orgânico no primeiro TRI, sem considerar que eles vão adquirir mais clientes, porque é uma empresa em crescimento de mais ou menos 30%, que é os 25% de clientes que ele já aumentou, mais os 20% de crescimento natural aí, porque a gente viu que cresceu, e para ser mais exato, se a gente quiser fazer uma conta exata, eu vou fazer aqui, vai ser mais ou menos 25% de crescimento no geral, se você colocar esses dois crescimentos compostos. Aí se você adicionar um pouco que eles vão crescer naturalmente, aí a gente pode crescer até um pouco mais, mas vamos manter de forma conservadora. Então, teoricamente, no primeiro TRI, ele vai crescer em receita 25%. E se eles conseguirem colocar esse FII aqui, possivelmente já podem até crescer um pouco mais. Mas beleza, vamos considerar isso. Então, no primeiro TRI, eles podem crescer isso de forma bem tranquila. Mas a gente tem que lembrar que um dos grandes preços que mais está um dos grandes segmentos de receita que mais está crescendo é o segmento de onboarding. E se o onboarding continuar crescendo tanto assim, a gente deve imaginar que o primeiro TRI já vem com uma receita muito alta. E aí você pode me questionar, você falou que o primeiro TRI ia decepcionar todo mundo, por quê? Porque eles fizeram aquisições. Agora a gente vai para o fluxo de caixa aqui. No fluxo de caixa não, construção do EBITDA. Eles fizeram essa aquisição de chargeback aqui, que pelo que o RI falou, não caiu em 2021. E também teve aquisição de outra empresa brasileira para comprar devs, que foi a Beta Labs. Essas duas empresas vai gerar um dispêndio de caixa de mais ou menos 60 milhões. E segundo o RI, eles vão tender a queimar mais ou menos 60 milhões também esse ano, ou seja, vai totalizar uma queima de caixa no ano de 120 milhões. E aí eu desconto sobre o juros sobre o capital, que eu já citei aqui. E eu considerei o juros sobre o capital de 52 milhões, porque basicamente essa queima vezes 10% ali, eu coloquei 52 milhões. Logo, prejuízo em 2022, a gente pode imaginar que vai ser algo entre 68 milhões. Obviamente que isso aqui é um pouco conservador, talvez possa ser um prejuízo menor, mas mesmo assim tá bem tranquilo. Obviamente, eu estou considerando também que eles não vão fazer nenhuma grande aquisição, perfeito? Então aqui a gente finaliza um pouco o contexto deles. Eu só tenho mais uma informação aqui e a gente já vai para minha planilha aqui, que eu acho que vocês gostam bastante das minhas planilhas quando eu faço, para chegar exatamente no preço não, no valor que possivelmente a empresa poderá valer no futuro se ela seguir
isso. Outro ponto relevante é o churn, que é bem baixo, então não vou considerar churn porque realmente está muito baixo. Isso aqui eu acho que é legal, que isso aqui é basicamente as vendas novas que vão acarretar em receitas futuras, de acordo que vá tendo a manutenção do contrato. E aqui pelo churn você pode perceber que eles conseguem ter uma manutenção bem grande de contrato, eles fazem manutenção de 97,3% de todos os contratos que eles possuem, ou seja, de recorrência. Logo em 2021 eles começam em D0 com 150 milhões para receber, ou seja, de receitas, caso esses players não cancelem, e provavelmente os players vão cancelar em uma ordem de 3% aqui, que foi o cancelamento de 2021. Se isso acontecer literalmente, possivelmente eles vão tender a entregar um crescimento bem interessante em 2022 e também com um risco um pouco que baixo, um tanto que baixo, perfeito? E o que mais gera recorrência não é o e-commerce, o que mais gera recorrência é o onboard. O e-commerce realmente depende muito das vendas, porque eles recebem uma taxa por cada aprovação que eles fazem, também aquele FII que eu já citei. Então, perfeito, teoricamente a empresa está indo bem, não justificaria tanta queda. E agora vamos abrir os números de forma detalhada. Primeiramente, vamos começar aqui pela receita. Antes de tudo, valor de mercado, 1,2 bilhão. Receita 2019, 208 milhões, cresceram 65% em 2020 e sobre 2020 eles cresceram 32%. Lembrando que eles perderam aquele FII. Com aquele FII, a gente estaria aqui falando em 72, então a gente estaria falando de um crescimento aqui de 37%, mas não foi isso que aconteceu, então vou voltar para o valor anterior. Tivemos um EBITDA negativo de 77 milhões, o que gerou uma margem EBITDA de menos 16%, lucro líquido menos 74%, isso eu já mostrei para vocês. E o caixa aqui, eu coloquei o caixa líquido de 640, e aqui eu já coloquei um caixa líquido de 572 milhões, considerando uma taxa Selic de 10%, que é basicamente essa remuneração do capital deles. Essa foi a conta que eu coloquei. Talvez possa ser um pouco menos, um pouco mais. Eu acho que eles vão tender a finalizar 2022 se eles não fizerem mais nenhuma nova aquisição com caixa superior a esse aqui, possivelmente algo em torno de 580, mas eu coloquei 572 para ficar mais tranquilo. Aqui eu coloquei um crescimento no ano inteiro de 25%, que foi mais ou menos esse valor que o RI falou que eles imaginam crescer. Só que pelas minhas contas, e se tiver um pouquinho mais de vento favorável, eu acho que é muito tangível 30%. Fernando, mas você vai contra o RI porque você acha que o RI não sabe? Não é que eu não acho que o RI não sabe, eu acho muito válido, eu vou colocar aqui o número final que eu vou deixar, vai ser o volume do RI. Só que eu peguei e analisei ali o e-commerce. O e-commerce tem 25% de crescimento. E o onboarding, que entrega mais crescimento, nem tô colocando que vai ter crescimento. Estou falando que o crescimento do onboarding vai ser 25%. E o e-commerce tende a entregar um crescimento maior que esse. Por quê? Porque se o primeiro TRI, que é um TRI não tão legal, está crescendo, provavelmente o percentual de crescimento dos outros TRIs tende a ser maior. Essa é a especulação, normalmente, historicamente, isso que acontece. Colocando essas duas teorias e colocando que eles ganhem o FII dessa vez, eu acho que alcançaria algo próximo de 30%. Mas vou deixar 25%, como eu falei, vou utilizar a métrica deles. E esse 120 de prejuízo é os 60 que eles vão queimar de caixa, mais os 60 de aquisição que eles fizeram esse ano, mas vão pagar fizeram no ano passado, mas vão pagar nesse ano, beleza? Então vamos continuar aqui para 2023, eu coloquei 20%, quis ser um tanto que conservador, e a queima de caixa eu coloquei apenas 40%. Por quê? A maior parte de queima de caixa deles é custo fixo, é despesa, é pessoal e tal, e como você deve imaginar, isso demora um pouco para voltar, então eu imagino que eles podem querer aumentar um pouco mais isso aqui, vai aumentar também o resultado, que vai dar uma minimizada, mas de qualquer forma, eles tiveram um aumento de 56% em pessoas em 2021, e provavelmente isso vai tender a crescer um pouco mais, mas o resultado operacional deve compensar uma parte, mas eles devem acelerar mais do que o resultado operacional vai compensar, logo eu imaginei uma queima de caixa de 40 milhões. Em 2023 eu já imaginei, em 2024 eu já imaginei um resultado positivo. Mas deu isso tudo? Por que deu isso tudo aqui? Primeiro que eles invertem o EBITDA de negativo para positivo, e eu coloquei também o caixa deles, que estariam em 597, rendendo 6%. E como eles inverteram de prejuízo para lucro, eu coloquei uma margem EBITDA de 20%, que foi mais ou menos o que a RB passou, e aí a gente chega a um valor de 157%, considerando os 6% aqui. Essa margem líquida não está considerando o valor da Selic, porque a margem que o RM passou foi mais ou menos de 12%, eu coloquei 11% para ser um pouco conservador, somei com a rentabilidade da Selic aqui sobre o caixa e chega a um lucro líquido de 120 milhões. Para uma empresa que está custando 1,2 bilhões, é legal. É interessante, é hiper legal? Não, é legal.
O que pode acontecer nesse meio do caminho aqui para mudar todo esse cenário? Eles gastarem mais o caixa para algum investimento que possivelmente vai gerar um crescimento acima da Selic. E aí a gente pode especular que eles vão talvez zerar o EBITDA mais rápido, zerar, eu estou querendo dizer, minimizar o prejuízo ou até tornar positivo mais rápido, e isso vai gerar um resultado muito superior. Mas chegamos aqui a 2024 com 788 milhões de receita, e se eles começarem a gastar mais caixa, a gente teria que aumentar aqui o crescimento, porque teoricamente esse é o caminho. Se você gasta mais caixa, você vai estar investindo mais, teoricamente você vai crescer mais rápido. Mas beleza, qual que é o valor que eu chego em 2025? Em 2025 a gente chega com 10% de crescimento, eu já fui um pouco mais conservador, com 867 milhões de receita, com 173 milhões de EBITDA, considerando 20% de EBITDA, e 139 milhões de lucro líquido, considerando 12% de margem. Lembrando que nesses 12% não entra o resultado financeiro, ou seja, eu adiciono o resultado financeiro por fora, chegando a um lucro de 1,39 bilhões, com upside aí de possíveis 74%. Mas lembrando que eu estou forçando um pouco no múltiplo, de 15% não é o múltiplo mais incrível, né, mais tangível, mais realista. Estou forçando um pouco porque eu acho que ela vai continuar entregando crescimento, eu acho que o mercado vai pagar por isso. Então, pensando nisso, eu posso até talvez aumentar aqui a margem, a taxa de crescimento de um ano para o outro, colocando 15%, chegamos a 80% de valorização. Qual que é a minha conclusão? Eu acho um case muito interessante, realmente me desperta interesse, mas não pretendo entrar agora, eu quero entender um pouco mais, eu vou mandar mais algumas perguntas para o RI para eu conseguir entender um pouco mais, mas eu acho que é uma empresa que pode superar muito essa expectativa se eles conseguirem entregar algumas coisas diferenciais, porque eles estão criando muitos produtos, eles estão querendo aumentar o share of wallets da carteira de clientes deles. O que quer dizer isso? Basicamente, por exemplo, eles são... O Mercado Livre são clientes deles, tá bom? Aí beleza, eles atendem essa parte do Mercado Livre, beleza? Com produto, eles só tem produto para entregar nessa parte. E eles criaram esses 3 produtos aqui que o Mercado Livre até já fechou através do Mercado Pago, já fechou esses 3 produtos. Então eles têm isso aqui de todo o potencial que o Mercado Livre pode se tornar cliente deles, e aí eles lançam mais 3 produtos que eles podem pegar mais uma partezinha aqui, pegar mais uma partezinha aqui, pegar mais uma partezinha aqui, e futuramente esses produtos podem até expandir e cada vez gerando mais receita dentro dos mesmos clientes. Eu citei o Mercado Livre, mas isso pode acontecer no Magazine Luiza, pode acontecer aí no Itaú, Nubank, Banco BMG, Magazine Luiza, Mercado Livre, tudo isso. Então, possivelmente, se isso der certo, se esses novos projetos deles derem certo, isso vai gerar um resultado muito interessante. E também temos a operação internacional deles, que ainda queima caixa. Então, quando você entra aqui na queima de caixa, a gente tem alguns upsides que possivelmente pode diminuir aquela queima de caixa que eu coloquei. Um é cloud, porque eles estavam rodando 2 sistemas de cloud simultâneos, porque eles estavam fazendo a transição de cloud, então eles tinham que estar rodando os 2, então essa conta de cloud vai cair bastante. Temos aqui também a questão internacional, que com a queda do dólar isso aqui deve diminuir bastante a queima de caixa, que está em 21 milhões, e isso deve gerar também um pouco mais de amenização do impacto do caixa. O impacto do caixa, como eu falei para vocês, foi de 52 milhões. Ali, na minha simulação, vocês podem ter percebido que eu fui bem mais robusto, bem mais ignorante aí na questão de queima de caixa para buscar uma previsão um pouco mais conservadora. Mas de qualquer forma, pretendo entrar na empresa, pretendo ficar de olho. Se ela chegar a valor de mercado, hoje ela está cotando o valor de mercado de 1,2 bilhões. Se ela chegar a 800 ou 700 milhões, possivelmente eu me tornarei acionista, porque a taxa de risco dela começa a tornar muito baixa. E também, se a gente chega nesse valor, como a gente pode fazer a simulação aqui agora, ó, se a gente chega nesse valor, que eu acho que vai ser algo em torno de 4,50, para ela chegar ao valor de 800 milhões, 4,50, a gente já olha o upside aqui de 156%. Só que eu ainda quero mais barato que isso, para ser sincero para vocês, porque eu quero realmente pagar 800 bola. Então seria mais ou menos algo em torno de R$4 ou 4,20. Seria mais ou menos 4,20 que teria um potencial de retorno de 174%. Mas por quê? Porque aí eu teria uma margem de segurança, não é só o retorno que eu estou olhando, porque receber 100%, receber 80% é excelente. Só que a margem de segurança, quando eu compro ela bem próximo do caixa, é infinitamente maior do que eu comprar ela valendo 1,2 bilhões. Por isso que eu pretendo aguardar caso ela chegue. E se não chegar, tudo bem. Tem outras empresas que eu acho que tem grande potencial com uma margem de segurança igual a essa que eu estou falando para vocês, que eu quero que ela alcance para eu poder entrar. Então, muito obrigado, eu espero que você tenha curtido o vídeo já, se inscrito no canal, ativado o sininho. Por favor, comenta aqui embaixo qual outra empresa que você quer que eu olhe dessa forma, bem profunda, e compartilhe com vocês os fundamentos e qual a minha humilde opinião. Um abraço, até o próximo vídeo.